Olá, turma. Com relação à unidade 8 em educação de creches, eu gostaria de mostrar, em planejamento, o que mais ou menos fica assim, bem demarcado, bem definido e bem necessário, né, para essa fase da educação infantil. Então, o desenvolvimento de uma criança não ocorre de forma linear. Na verdade, essas mudanças ocorrem de forma gradual, onde estão relacionados fatores biológicos, fatores familiares, fatores ambientais, né, o desenvolvimento dela na escola através da sua integração. Né? Durante essa trajetória de vida, a criança experimenta também avanços e retrocessos. Tanto é que tem dia que a criança aceita a escola, tem dia que a criança não aceita a escola. Ela às vezes já está muito tempo frequentando, de repente chega chorando. Então, assim, são experiências, né? São vivenciadas no seu desenvolvimento de uma forma muito particular, né? E adquirindo, assim, a sua autonomia. Então, faz-se necessário acompanhar, né? A construção dessa personalidade, sempre respeitando cada idade, o que cada jeito, cada criança apresenta, né? A forma de se manifestar e tentar, então, antecipar as etapas e não estimular, né? A criança no seu desenvolvimento pode gerar conflito na vida adulta. Então, portanto, é preciso conhecer e respeitar, né, essas etapas do desenvolvimento da criança, né, de 0 a 3 anos, né? Então, o desenvolvimento desse planejamento que a gente vai enfatizar mais, eu vou ser mais específica, é justamente o desenvolvimento físico-motor, né? Que é a capacidade que a criança tem de pular, de saltar, né? Isso deve estar no nosso planejamento de uma forma bem definida, bem delineada, né? Como que a gente vai desenvolver, né? Como que a gente vai criar, né, atividades para esse desenvolvimento físico-motor, né? O desenvolvimento emocional, né, que são as emoções mais vastas, né, desde o puro prazer, né, até a raiva, a frustração da criança, né, e vai necessitar da gente lidar com essas emoções aí, com sentimentos adequados, para que essa prática possa ajudar os pais educadores. Então, a gente precisa saber como lidar com essas mudanças também de sentimento, de humor da criança, né? E geralmente essas mudanças vem com a birra, né, que são as formas mais comuns de chamar a atenção. Então, esse desenvolvimento sensório-cognitivo é curioso, né, mas vem sendo frequente a pergunta do porquê. Então, a conversa com o adulto, as frases curtas, né, a sensação de fome, tudo isso a gente deve levar em conta, né, e começar a aprender o conceito, né, da memória, né? E ver como é que a criança está lembrando das pequenas coisas que a gente fala, a gente ter mais atenção, né? Enquanto eles se manifestam, né? Da sua forma, né? Para que a gente possa entender, na verdade, o que está se passando com aquele emocional daquela criança. Mas no nosso planejamento, a gente pode inserir, né, atividades como o diálogo, a contação de história, deixar a criança também contar a sua história, para que a gente possa entender o que ela deseja contar, ou que ela desenhe, ou que ela aponte, né? Ou que ela vá buscar o livro que ela quer, enfim, entender um pouco do que está acontecendo, né, com a criança. O desenvolvimento social deve fazer parte do nosso planejamento também, porque o vínculo com a mãe é muito forte e exige um cuidado, uma atenção especial no período de adaptação da criança à escola. Então, quando ela se sente segura, que ela tem confiança, né, nos adultos da escola, ela passa a reagir melhor quando ela se separa da mãe, né? Conseguindo participar das atividades, interagindo com os colegas, né? E imita, né, os comportamentos dos adultos. Então, essa é uma característica da criança que está assim entrosada, né? É capaz de participar das atividades com outras crianças no parquinho, nas brincadeiras, ouvir histórias. Isso daí é uma característica que deve ter no nosso planejamento, né? E que a gente deve estar observando se essa criança está realmente
progredindo, né? A gente precisa explorar mais a comunicação, né, para a fase sensório, né, motora, tipo das brincadeiras, explorando o canto, perguntas, brincadeiras, né, e estimulando a arte, o esporte e a música. Então, o nosso planejamento ele deve ser bem completo nesse sentido. A linguagem oral e escrita, a aprendizagem da linguagem oral e escrita é um dos elementos importantes para a criança ampliar suas possibilidades, né, de inserção e de participação nas diversas práticas sociais. Então, a criança opera a linguagem muito antes da sua chegada à escola, né? E interagindo com seu grupo em diversas situações e processos gradativos e intuitivos. O que a gente precisa? Precisa entender que aprender uma língua não é somente aprender a palavra, mas também o significado cultural daquela expressão, o modo pelo qual as pessoas entendem e interpretam essa realidade e que essa criança também compreenda essa realidade. Então, desenvolver o amadurecimento através da leitura escrita, através de quê? Dos 5 sentidos, da audição, da visão, do olfato, do tato, ampliar o vocabulário das crianças através, né, de desenvolvimento da criatividade, organização de ideias, né, escrevendo o próprio nome, o nome dos colegas, quando isso for possível, né, ou até desenhando, né, desenhando seus colegas, porque na fase de creche ainda não é possível escrever o nomezinho, né? Estimular o lúdico no aprendizado, estimular a prática da aula musical, né? Do que eu já falei antes, os esportes, a dramatização, né? Estimular a higienização, né, dessa criança e o cuidado com ela e com seu coleguinha. Conhecer as datas comemorativas faz parte do nosso planejamento também, né? E o aprendizado, né? Da coordenação motora, leve, né? Já que são crianças ainda, né? E os 5 sentidos, jogos e brincadeiras, atividades lúdicas, eu acho que é isso que compõe aí o nosso planejamento, com material pedagógico de sucata, que muitas vezes servem para as crianças ainda pequenas, desde que não tenha pecinhas pequenas para pôr na boca, tipo tampinha, né? Abridorzinho, aquele abridorzinho de lata. Então, isso aí a gente tem que ter muito cuidado para que eles não se machuquem e não coloquem na boca. Agora, as atividades ao ar livre são sempre muito bem-vindas. Atividades com os adultos é sempre prazerosa também para as crianças, assim como é prazeroso estar com os colegas, estar com a professora, estar com seus pais, ou estar com as pessoas da escola. Isso é também muito prazeroso para a criança, porque ele vê que você não é aquela pessoa só que dá ordem, você é aquela pessoa que sabe brincar com ele, né? Você é aquela pessoa que interage também com o mundo infantil e com as interpretações que ele faz, com tudo que ele conhece, né? Como uma forma de comunicação. E a brincadeira é uma dessas formas de comunicação. Bem, então eu acho que o nosso planejamento ele tem que girar em torno justamente disso, né? Dessas propostas que eu falei anteriormente, e a gente precisa formar conceitos e valores, né? Para que essas crianças venham a compreender o mundo, né? O ambiente, estimulando a consciência e sua responsabilidade, né? Para a formação do cidadão atuante. Então, esse é o nosso principal objetivo, ok? Então, muito obrigado e fiquem com Deus.